Muita gente entrando nessa telinha. Muito bom de ver. Salve, todo mundo que está chegando, está compondo aí. Rosa! Hermínia! Quando você fala um monte de gente bonita, eu daqui só vejo gente bonita. Não tem outro termo. Vai aguardar um pouquinho para que mais pessoas entrem, tá? Para que a gente possa iniciar com todo mundo, aproveitando desde o comecinho. Nós temos um horário que a gente vai respeitar, assim, que faz um sentido muito grande, né, para a gente. Para começar, a gente vai começar às 7h07. Tá? Então, já interagindo, né, fazendo essa troca. E é interessante a gente começar. Dá vontade de parar para conversar com todo mundo, né, não, Celso? Né? E, assim, é legal que a gente já vai interagindo, já vai olhando, já vai se conectando. Aproveitem vocês também que estão chegando para ir se conectando com o que a gente veio fazer aqui. Né? Nós sempre promovendo alguma coisa nesse sentido, sempre trazendo, sempre agregando, contribuindo um pouco do muito que a gente recebe. Tá? Então, criança de 75 anos também pode brincar? Mas é óbvio, as crianças dentro da gente, elas têm o direito de brincar, a gente não tem idade. A idade da identidade não condiz com o nosso sentimento, com a nossa essência, né? É justamente sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. A gente tem uma identidade que mostra o tempo que a gente chegou aqui, mas a nossa criança, ela não tem a idade que está ali, né? Vamos resgatar essa criança que a gente se perdeu dela lá em algum momento, que a gente se desconectou, aquela criança que era feliz, aquela criança que estava ali passando por momentos bons da época de criança e, de repente, alguma coisa trouxe ela para uma realidade dura, uma realidade dos adultos. Porque quando a gente cresce, vai ficando tudo mais difícil, né? Vão chegando as responsabilidades, as contas, né? Tudo isso vai chegando, e a gente não pode não olhar para isso, porque a responsabilidade do adulto não pode deixar de existir, mas a gente vai tratar aqui como resgatar aquilo que a gente perdeu em algum momento. Fácil, né? A gente poder chegar e falar daquilo que dói, e o outro respeitar, o outro entender, mas às vezes você fica num dilema, tentando fazer o outro te ouvir, e o outro sequer está entendendo onde você quer chegar, o que você quer falar. E aí você volta para o seu momento de dor, e às vezes num relacionamento você vive, né, durante muito tempo, duas crianças com as suas dores convivendo num corpo de adulto. São os nossos pais. Os pais, eles têm um peso, né, muitas vezes muito grande nessas dores que a gente fala, né, sobre a criança interior ferida. Por quê? Eles eram os responsáveis, eram as pessoas que estavam ali para cuidar da gente naqueles primeiros anos de vida. Porque imagina, se a gente ficasse à própria sorte, como é que a gente seria alimentado, educado, remédio, enfim, tudo isso. Eles fizeram da melhor maneira que eles puderam, tá? Aí a gente volta naquela questão. Mas eu sofri tanto, mas o meu pai foi isso, a minha mãe foi aquilo. A gente, num outro momento, vai falar sobre isso. E essas dores que a gente vem falando dessa criança, em algum momento na vida, às vezes, uma simples situação acontece e a gente, como criança, registra aquilo como verdade absoluta. A gente entende aquilo como se fosse uma coisa pessoal, é comigo. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meus irmãos não me amam. Ninguém me ama, né? E aí a gente começa a carregar esse peso. E esse peso a gente vem durante uma vida. Aconteceu alguma coisa na infância, registramos. Fica ali. Aquela mágoa vai continuar com a gente. A gente fica lá naquele momento da dor. E a gente cristaliza ali e fica carregando essa dor durante uma vida. Vamos supor, fui rejeitada. Fui abandonada. O abandono. A criança está no bercinho chorando, 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 né?
E a mãe, às vezes, está numa tarefa lá, ela está cheia de afazeres. A criança está vendo que ela não está correndo nenhum risco, ela está ali terminando alguma coisa e já estará pronta para pegar no colo assim que ela finalizar. O que acontece? A criança entende que ela gritou, chorou e não foi atendida. E ela se sente como lá naquele berço? Abandonada. Pronto. O abandono vai registrar ali, vai ficar cristalizado naquela criança, e todas as vezes que ela se vê numa situação semelhante ao que ela passou, ela vai disparar aquele gatilho novamente, ela vai se conectar novamente com aquela criança que chorou no berço e não foi atendida. Aí, aquela criança entende o quê? Minha mãe não me ama, minha mãe me abandonou. E a mãe estava terminando de fazer uma comida, correndo, a panela quase pegando fogo. Ela chorou por 2 minutos. Foi uma vida enorme, carregando essa dor do abandono. Então, a gente precisa entender que a maneira como a criança enxerga não é aquilo que realmente o adulto quis fazer. Essa mãe que deixou a criança ali por alguns minutinhos chorando no berço enquanto ela mexia lá, aquele arroz que estava quase queimando, ela fez aquilo intencionalmente? Não. Mas aquela criança entendeu que ela foi abandonada no berço. E aí ela vai carregar isso. Tá ficando claro para vocês? Coloquem só o dedinho assim para eu saber, para a gente... Tá ficando claro? Beleza, show. Pessoal, aplicado é outra coisa, né? Todo mundo prestando atenção. Então, gente, essas dores, elas costumam vir durante uma vida inteira. A gente vem se torturando, a gente vem carregando aquilo, acreditando que aquilo está acontecendo com a gente na vida adulta ainda. A gente vem só trazendo. E a gente volta lá no passado, que sentiu aquela dor, traz no presente. Aí volta de novo, surgiu um outro gatilho, volta naquele momento de novo daquela dor, traz de novo para o presente. Então, aquilo vai se repetindo e aquela pessoa ela começa a entender o quê? Fui abandonada quando era criança, fui abandonada de novo. Minha mãe me deixou na escola, olha que absurdo, ela me deixou na escola e foi embora. Aquele momento que a mãe deixa na escola e foi embora, para ela, naqueles primeiros momentos, ela está reforçando. Se ela está na dor do abandono, ela vai reforçar de novo aquilo. Minha mãe me abandonou uma vez, me abandonou de novo na escola. E aí, no dia seguinte, ela abandona de novo na escola. O abandono que eu estou falando aqui, gente, é a cabecinha da criança. E ela vai e me abandona de novo na escola. Como assim? Aí, de repente, um belo dia, estava chovendo horrores. A mãe se atrasou. Pegou um engarrafamento. Os amiguinhos foram saindo da escola. Ela olha para aquela escola ficando vazia. E, de novo, a minha mãe me abandonou. O que acontece? Foi reforçando o quê? O abandono. E aí ela cresce, vem cá para a vida adulta. E ela se sente como? Abandonada. Por quê? Ela está conectada aonde? Lá no momento do trauma. Que normalmente vai até os 7 anos e depois ele só vem sendo reforçado. E a gente só vai reforçando aquilo que a gente acreditou que era verdade. Que a mãe abandonou lá no berço. Ok? Então, eu vou começar a trazer para vocês alguns slides para a gente já ir falando, já olhando para os slides. Espera aí só um minutinho que agora lidar com a tecnologia, a gente precisa vir para cá, clicar aqui. Todo mundo aqui no canto, tá vendo aí, Celso? Se você tivesse me perguntado, eu também não faria. Pois é. Eu agora estou com vocês bem pequenininhos do lado aqui, talvez eu não consiga visualizar o rostinho de vocês. Não. Não, para vocês não, mas para mim vocês estão pequenininhos do lado. 3, 2, 1. Agora sim. Deixa eu só virar minha câmera aqui. Vamos lá. Então, iniciado esse momento, a gente começa, né? A gente está aqui hoje para fazer o quê? A gente está aqui para resgatar essa criança. Essa criança que foi abandonada, aquela que foi rejeitada, aquela que se sentiu traída pelo pai e pela mãe, aquela criança que, de repente, teve a chegada de um irmãozinho, né? Ela estava mega feliz que queria um irmão. Quando viu a barriguinha da mãe crescendo, a realidade muda e ela começa achando que ela vai perder o lugar dela de preferência, de prioridade naquela família. E aí começa construindo
ela começa construindo e reforçando aquilo que ela supostamente acredita que é verdade, tá? Então, resgatando e curando a criança interior. Onde começam as dores da nossa criança? Né? Lá nesse momento, lá na infância, nesse momento do berço, nesse momento da escola, ou naquele lugar quando às vezes a gente estava diante dos amiguinhos em casa, ou em algum lugar assim, chega falando alguma coisa, a mãe fala assim, nossa, mas para de falar bobagem, criança só fala bobagem. Né? Aí a criança vai, naquele momento ela se cala, e ela passou por um momento ali de humilhação diante dos adultos, porque ela foi chamada a atenção de uma forma que às vezes a mãe não falou nem por mal, aquela expressão, aquela força de expressão que às vezes a gente costuma usar, aquela força de expressão que às vezes a gente costuma usar e não se dá conta que inconscientemente a gente está magoando uma criança. Então, quando a gente começa... Peraí que tem alguém querendo entrar aqui, e como a minha telinha está pequena, se eu perder a tela, eu volto, tá, gente? Certamente. Vocês continuam vendo a tela Sim, da criancinha? Estamos vendo. A da criancinha está aparecendo aí? Agarrada com o travesseiro. Não estou vendo, não. Gente. Eu não estou vendo criancinha nenhuma agarrada a nada. Você não tem uma imagem na sua tela. É porque talvez ela esteja no celular. Passa para o lado. Mas dá para ver. Ela deve estar com as janelinhas pequenininhas, várias janelinhas. Você tem que ir passando a tela do celular que você vai encontrar. Passa para o lado. Ela tem que ficar na primeira janela, ela deve estar em outra janela. Vai passando. Onde começam as dores da nossa criança, é isso? Isso, exatamente. Aí você vai acompanhando aí, tá? Então, aquela criança, de repente, a mãe ou o pai falou, criança, por favor, não fala bobagem. Aí a criança foi e tomou aquilo como uma humilhação, ela se sente humilhada, ela faz o que? Ela se cala, guarda aquela dor, e aquela dor foi tão grande, tão grande, tão grande, e ela se sentiu tão mal, e aquilo foi mais uma feridinha que foi criada naquela criança, tá? E aí o tempo vai passando e aquilo vai sendo reforçado. Enquanto você busca... Isso, Celso, por favor. Muito obrigado. Eu nem queria, mas devido à grande insistência, a sua generosidade, eu posso falar uma coisinha. Repara nessa imagem do garoto agarrado no travesseiro. Desculpa, eu acho que eu interrompi Não, eu só tirei a imagem porque ela congelou para mim. Vai entrar de novo. Tá. Todo mundo lembra do garoto agarrado no travesseiro? Sim. É um travesseiro amarelo. Tá. Veja que ele está ali, agarrado no travesseiro e com lágrimas nos olhos. Tá? Nesse momento em que ele ele tem a sensação, a percepção do abandono, qual é a única coisa que está ali próximo a ele? O que está dando conforto a ele? Então, ele agarra o travesseiro como se fosse a sua tábua de salvação. Como se fosse ursinho, bichinho de pelúcia, tal. Aquilo ali, para ele, é um símbolo de conforto, de segurança. Então, ele segura aquilo e fica... Veja, você está vendo de novo, ele está ali agarrado. Tá. Talvez simbolizando um colo, um abraço, alguma coisa nesse sentido. Era só esse pitaco. Gratidão, Celso. A gente trabalha aqui em equipe, gente. Enquanto eu fazia aqui a parte tecnológica, ele deu aí a contribuição dele. Entra sempre que precisar, Celso. E aí, esse menininho se agarrou ali naquele travesseiro, né? E ficou naquela dor ali. Na infância, nós recebemos muitas informações e vamos registrando, muitas vezes, de forma equivocada. Olha a menininha ali. A mãe grávida, a barriguinha ali aparecendo. Olha a carinha dela de emborrada. Olhando desconfiada. Né? Já se sentindo ali o quê? Rejeitada. O irmãozinho nem saiu da barriga, ela já está extremamente desconfiada com o que vai acontecer. E ela está ali pensando, vou perder o meu lugar, meus pais não vão mais me dar atenção. E aí ela vai reforçando isso.